Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Continuando aí nossas aulas sobre polímeros, né? Aí na frente 1 do módulo, né, 27, que nós vimos na aula por videoconferência, vamos continuar falando dessa parte da química dos polímeros, que são materiais muito utilizados, né, no nosso século, tá? Por isso, assunto tão abordado no Enem, né? Então, a química do cotidiano, tá? E os polímeros, né? Nós vamos falar um pouco mais sobre os principais, sobre os que estão sendo, sobre as suas utilizações e, né, tem uma novidade aí, tá? Inclusive foi uma questão do Enem do ano passado, falando sobre esses polímeros também, a capacidade deles de conduzir energia elétrica, né? Por meio de uma pesquisa que ganhou o prêmio Nobel, né? no prêmio Nobel de Química, tá? Que foi a descoberta dessa outra função de alguns plásticos em conduzir energia elétrica, tá? Então vamos lá. Então polímeros, né? O plástico, eles são um tipo de polímeros, né? Uma cadeia longa a partir de uma pequena unidade, tá? Então são polímeros sintéticos, né? Nós já vimos as reações de polimerização e ele recebe esse nome plástico porque eles podem ser moldados, né? Então a gente tem uma estrutura, né, polimérica em que eu consigo moldar, então eu consigo transformá-lo em diversos materiais utilizados no dia a dia, tá? Então, olha lá, eles possuem baixo coeficiente de atrito, são, né, igual falando assim, são mais leves que os vidros e os metais, então por isso, né, amplamente utilizado como embalagem, por causa dessa baixa densidade, dessa leveza em relação aos vidros e aos metais, visto que a gente vê nas prateleiras dos mercados a maior parte das embalagens, tudo à base de plásticos, tá? A gente via antigamente, né, muitas embalagens igual de extrato de tomate, de alimentos conservados em embalagem de vidro. E por vários aspectos, o vidro ele foi sendo substituído pelo plástico, tá? E eles têm, grande resistência a variações climáticas e a agentes químicos. Então, assim como os vidros, eles também não se oxidam fácil, tá? O que a gente já viu, que nos metais já tem esse problema de oxidação, né? No caso do ferro, enferrujamento e tal. Então, e são mais baratos. Então, essa falando, né, economicamente falando, é uma das maiores vantagens do plástico, tá? Economicamente falando, que né, ambientalmente falando, nós vamos ver que é o grande problema, né, justamente por ele não ter tanta variação, ele também não se decompõe facilmente, tá? Então vamos lá, dentro dos plásticos nós temos os termoplásticos, ou também chamados de lineares. Esse nome lineares é por causa da cadeia, né? Nós vamos ver daqui a pouquinho que a cadeia deles é linear, então por isso que eles são, né, recebe essa outra denominação. E os termofixos, né, que também podem ser chamados de resinas, tá? Resinas de plásticos mais resistentes, certo? Aí vamos lá, então os termoplásticos, o próprio nome já diz, temperatura. Então quando eles são levados a altas temperaturas, eles amolecem e então podem ser remoldurados, podem ser novamente preparados e então eles são passíveis de reciclagem, tá? Por que isso acontece, né? Por que eles têm, esses termoplásticos, têm essa propriedade? Devido às suas forças intermoleculares serem fracas, né? Então a gente já viu que força intermolecular, quando ela é mais fraca, que no caso aqui vai ser a de Van der Waals, a dipolo induzido, né? Porque são cadeias de hidrocarbonetos, né? No caso, grande parte aí, essas forças intermoleculares ao ser que se desfazem, então com isso eu consigo amolecer, né? A gente desfaz aquela fase de agregação,
né? Então, às vezes está um sólido, ele passa a ser um líquido, né? E assim por diante. Ou um sólido menos, mais amorfo, tá? E no caso, os polímeros termofixos. Não termofixos porque a temperatura não consegue amolecer, né? Então, por isso que eles são resinas, eles são mais resistentes. Então, eles não amolecem quando aquecidos. Então, não, por isso, não podem ser reciclados. Então, nós vamos reparar que na estrutura dele, as ligações são mais fortes. E percebe-se o quê? O que acontece, né? A interação de uma cadeia com a outra. Ligações covalentes, que é uma ligação interatômica que é muito mais forte que as interações intermoleculares, tá? Então, a presença dessas ligações covalentes deixam esse tipo de plástico termofixo. Então, é um plástico mais caro, né? É um plástico que, por não poder ser reciclado, não é tão utilizado como em embalagens, né? Hoje, prefere-se embalagens do tipo termoplástico, tá? Aí nós temos aqui, né, lá os termoplásticos, tá? As interações intermoleculares representadas em azulzinho aqui são bem mais fracas para manter eles perto, de modo que quando eu aqueço, essas interações são desfeitas. Já no termorrígido, a gente tem essas linhas aqui entre as cadeias lineares que são ligações covalentes. Então, além das forças intermoleculares, nós ainda temos as ligações covalentes, são bem mais fortes, que quando se eu aquecer, dependendo, eu posso até quebrar e decompor aquele material, tá? Então, nós temos aqui um exemplo de um termoplástico, né? Então, usado aqui, né, usado para fazer forro, né? Já vi forro né, aqueles forrinhos de casas, tá? Nós vemos as garrafas PET, né? De polietileno também são termoplásticos, né? Quando a gente aquece, vê que ela se deforma, tá? E aqui eu tenho uma resina, né? Um tipo de termofixo, que é uma cola muito forte, que ela tem esse nome comercial de araldite. Você já deve ter ouvido falar, né, em casa, com alguém que às vezes trabalha em colar materiais. Então, essa cola aqui, por que ela é tão potente? Porque ela cria mesmo uma resina, ela passa, onde você passa, faz, né, cola aquele material, aquele objeto que está quebrado e forma-se uma resina, né, uma estrutura, uma película super resistente, que ali só se quebrar, né, para descolar. Se tentar aquecer, ela não se desfaz mais. E essa resina também foi muito usada na restauração de dentes. Já viram falar de dentes resinados, né? Que passa aquela resina para, né, proteger o dente, deixá-lo mais bonito. E o que é essa resina? Então, é justamente proveniente de um polímero termofixo, né? Então, a gente molda lá o dente, coloca ele ali, tá? E aqui, como ela não, por exemplo, você pode comer, que a boca a gente come alimento quente, alimento mais frio, e ele não tem interferência com a temperatura, ele permanece da mesma maneira, tá? Então, também as resinas recebem destaque especialmente, né, na parte de odontologia, tá? Outro tipo, né, de plástico, né, de polímero, né, outro tipo de polímero são dos plásticos, né? Outro tipo de polímero são as fibras, né? Aquelas cordas que a gente vê, as fibras, existem vários tecidos, por exemplo, tapetes, né? Aqueles tapetes mais resistentes são feitos de fibras. Então, as fibras também estão presentes, né, em vários materiais utilizados pelo ser humano, né? Nessa era que estamos vivendo. Tá? As fibras, então, elas são moléculas que têm a cadeia longitudinal, né, a cadeia linear e de maneira longa, longitudinal, né, fica estirada. Por que ela permanece nesse formato de estiramento longitudinal?
devido às forças intermoleculares existentes entre elas. São forças mais, né, existem um maior número de forças ali, tá? Então a gente já pensa em umas forças intermoleculares mais fortes, como a ligação de hidrogênio, pode apresentar uma FDP, né, de polo permanente, mais forte, que no caso, nós falamos entre os plásticos, tá? Então, essas forças intermoleculares, né, existentes nas cadeias, que dá esse aspecto, né, de estiramento longitudinal, certo? Aqui nós temos exemplo de, né, de um material formado por fibra. Então, fibra, a gente percebe que quando algum tecido, né, a gente chama até de tecidos que tem fibra, você percebe que é um tecido mais resistente, né? Você passa a mão ali, você vê que é um tecido mais resistente, mais grosso, tá? E os elastômeros, né? Elastômeros de elástico, né? O que é elastômeros? São as borrachas sintéticas. Nós temos a borracha natural, né? Que a gente fala que é o isopreno lá, o estireno, tá? São borrachas que vêm lá da seringueira, né? Aquele objeto, depois que é retirado, ele se solidifica, né? E forma uma borracha que tem alto grau de elasticidade, ou seja, se eu submeter aquele material, né, aquela borracha a uma força, ela se deforma, mas depois ela, ao retirar ao cessar essa força, ela volta ao seu formato original, né, inicial, tá? Então, isso, né, as borrachas sintéticas também têm essa propriedade, né? A mesma propriedade da borracha, né? Natural. Então, por quê? O que faz a borracha, ela ter esse formato, né? De ter essa propriedade de ser elástica. Então, também são formadas pelas mesmas cadeias das fibras, só que as forças intermoleculares entre essas cadeias são menores e mais fracas. Então, isso permite, né, que quando, né, submeter a uma força, um material formado de elastômeros, uma fibra, uma cadeia, ela consegue deslizar sobre a outra sem, né, se danificar, claro, dependendo do dano da força, ela consegue quebrar, né, mas sem que seja dano, né, ela consegue deslizar uma da outra. Quando é cessada essa força, ela volta ao seu formato original, né? Então, nós temos aqui, né, lá, ó, do elastômero, nós temos algumas ligações entre essas, né, entre essas cadeias que permite a flexibilidade, tá? Onde nós encontramos essas borrachas sintéticas? Então, no carro, né, nós encontramos muitas borrachas no carro, sabe aquelas borrachas que revestem lá aonde fica a porta, pra gente bater, para não danificar, né, o metal da porta? Aquelas borrachinhas pretas são tudo borrachas sintéticas. No motor do carro que faz, né, um girar o outro, tá? Aquela borracha do motor, que lá é uma borracha sintética, tá? Então, nós encontramos em muitos materiais a presença dessa borracha, porque ela tem, né, dependendo da força, ela amortece aquela força, porque ela segura, ela, né, flexibiliza, depois ela volta ao seu formato original e protege a estrutura em que ela foi colocada, tá? Mas aí, né, então nós temos aqui os termoplásticos, né, lá as interações são bem mais, né, fracas, elas são bem mais móveis, essas cadeias. As termoendurecidas são, né, bem mais rígidas, tá vendo? Nós temos a presença de ligações covalentes, vou deixar ela mais rígida. E os elastômeros, olha lá, nós temos algumas ligações, né, pouquinhas em comparação aos termofixos, ligações covalentes. Algumas interações mantêm elas mais pertinho, né? E que com isso faz com que elas, né, voltem ao teu formato original. Porque os termoplásticos, se ele fosse somente uma força, é muito difícil de voltar ao formato original. Não tem essa flexibilidade. Você tem que fazer outra força para voltar. Você tem que prepará-lo novamente para ter o formato original, tá? Tá certo? E aí, né, turma? Nós vamos falar da vulcanização da borracha.